Em momentos de estresse, né, o que acontece aqui dentro da cachola, o que acontece aqui dentro da cabeça, como que isso vai impactar o meu intestino, sendo que é o intestino que manda muito mais mensagem para o cérebro, né? Porque não é a quantidade, é a qualidade, é a qualidade. Então a gente fala que é a qualidade. Então, quando nós temos esses picos de estresse, esses picos emocionais, nós temos a liberação de uma série de hormônios, né? Então, quando a gente fala de estresse, a gente fala de uma série de hormônios, de alterações metabólicas que acontecem no nosso corpo. Inclusive, isso por uma questão de proteção mesmo, de sobrevivência. Eu costumo dizer sempre que se não existisse esse estresse, se não existisse esse medo, nós provavelmente não estaríamos mais neste planeta, porque nós temos um sistema de defesa, que a gente chama de sistema de luta e fuga. Ou seja, se eu estou numa situação de estresse, teoricamente, eu estou numa situação de perigo. E numa situação de estresse e de perigo, várias coisas acontecem no meu corpo para que eu tenha uma resposta de luta ou de fuga, ou dos dois, inclusive. Então, nosso corpo é preparado para isso. Só qual é o problema? Quando a gente está sempre, sempre, sempre utilizando desse sistema de luta e fuga, e a gente não luta e não foge de absolutamente nada, porque hoje não tem sei lá, não ia falar um dinossauro, mas dinossauro não é dessa época, né? Mas hoje a gente não tem um rinoceronte correndo atrás da gente. A gente não tem ninguém jogando uma lança atrás da gente, mas a gente vive estressado. E o nosso corpo, ele não sabe se esse estresse ele é de fato de um leão que está vindo atacar, ou se é simplesmente porque você, enfim, levou um esporro no trabalho. Então, o nosso sistema, ele não entende que tipo de estresse é esse. Ou ainda, se é um estresse bom, porque você está nervosa, porque você vai, sei lá, defender aí a sua tese, né? Porque você vai fazer uma entrevista de emprego que você tem certeza absoluta que você vai passar, então você está super estressado, mas é um estresse bom. Então, nosso corpo ele não reconhece isso. Então, seja qualquer for o estresse, é um momento de estresse. E nessa alteração emocional é onde o nosso intestino sofre por conta dessa alteração metabólica. Veja, em momentos realmente daquele estresse, daquela emoção aguda, que é aquilo que aconteceu agora, né? Então, agudo é aquilo que tá, tipo, aconteceu agora uma situação. Crônico é aquilo que você vem guardando, que aquilo vem acontecendo, acontecendo, acontecendo por vários dias, semanas, meses, anos. Isso é crônico. Aquilo que está acontecendo, tipo, agora, deu agora, é agudo. Então, esse descontrole emocional, principalmente, desse momento agudo, dessa fase aguda, como nós costumamos chamar, o mais comum é que nós tenhamos impactos digestivos e intestinais no aspecto diarreico. E por que isso? Primeiro, a diarreia é comum em momentos assim, muito de alteração emocional, porque quando nós ficamos muito estressados, essa emoção aflora, como diz, né? Tá com a emoção à flor da pele. Você veja como que tudo, né, é dito nos ditos populares, vale até a redundância aqui. Tudo que é aflorado à pele, em questão emocional, nós temos um processo de liberação de hormônios muito específicos que aumentam a quantidade de água dentro do nosso intestino, aumenta a motilidade intestinal e a gente tem uma tendência a ter um processo diarreico. Já aquele estresse crônico, que é aquele que vem mantendo-se, 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 tem uma tendência maior a ter constipação. Ai, Nutri, é sempre assim? Não, eu disse tendência. Tanto que tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou irritado. Essas pessoas, elas podem cursar tanto com diarreia, quanto com constipação, ou horas diarreia, horas constipação, tá? Então, a gente tem uma média, né? Tem um padrão mais comum, mas com o ser humano nunca nada é assim e ponto. A gente sempre pode ter realmente aí alguma alteração ao longo do caminho, perfeito? Joia. Agora, quando nós falamos de estômago, é muito comum também, inclusive, acho que com certeza alguém aqui já ouviu falar isso, ou algum de vocês mesmo que estão aqui me ouvindo falar agora, já podem ter percebido isso, que quando tá muito estressado, parece que a comida não desce. Não tem gente que fala assim: "Nossa, eu tô tão estressada que a comida nem desce", né.
Isso é comum. Eu sou uma pessoa dessa. Eu, quando eu estou mais nervosa, mais estressada, parece que não é o momento de comer. Então, eu me resguardo, inclusive, às vezes não como, ou como alguma coisa que eu sei que realmente não vai me fazer mal, algo muito leve de digestão. Porque quando a gente também tem o nosso emocional alterado, quando nós estamos com essa emoção à flor da pele, nós temos também toda uma alteração do nosso processo digestivo, a começar pela produção das nossas enzimas digestivas. Então, quando a gente vem de momentos muito estressantes, sejam crônicos, aquilo que vai acontecendo ao longo de toda uma vida, ou quando esse estresse é agudo, como muitas pessoas sofrem desses processos digestivos por conta do aumento do estresse. Então, por isso que eu senti de falar sobre isso com vocês hoje, porque é algo que nós estamos vivendo e muitas pessoas às vezes podem, entre aspas, se enganar, né, achar que tem alguma virose, achar que tem alguma, enfim, característica mais realmente patológica, e quando na verdade, às vezes, essa alteração do sistema digestivo, seja estômago ou intestino, ela está muito relacionada ao emocional, porque tudo isso se conecta.